A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra e através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e aqui comigo, minha parceira, minha aliada para a cultura preta brasileira, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia, meu amigo, meu parceiro. Eu sou Paloma Santos e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Um Dia para Famílias Negras. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta, catedrática, doutorística, responsável pela obra, Davi Nunes. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você, Davi? Tudo bom, Paloma. Eu que agradeço o convite das Letras Pretas. Para mim é uma honra estar aqui, estar com vocês, trocar uma ideia sobre esse livro, sobre esse romance, né? Para mim é fantástico. Show de bola, meu parceiro. E é isso, seguimos. Seguimos porque nós temos um companheiro aqui que vai fazer parte com a gente, o cara que já leu 325 livros em menos de uma semana, Juca Guimarães, meu parceiro. Salve, salve, Max! E aí, Paloma? É um prazer muito grande dividir conhecimentos e histórias com o Davi. Gente, o livro Davi é simplesmente um clássico, nasceu um clássico. A gente fala assim, livros de vestibular, livros para ler obrigatório, livro antes dos 30, livro para levar para viagem, é o livro do Davi. Porque o Davi fez uma obra em que deveria até ser uma regra, mas é uma exceção, que é ter o protagonismo negro na história, no romance. Assim, é um livro que fala sobre uma família negra, sobre um convívio de pessoas negras, e não romantizando em relação a um ideal perfeito de família, mas sim contando como que a família negra tem suas idiosincrasias, tem suas histórias, e se fortalece como núcleo afrocentrado. Eu acho que é um livro fundamental para qualquer pessoa, para qualquer idade. É um livro para ler junto, compartilhar, e é um baita apresentação também. Davi, a primeira pergunta é a seguinte: por que é tão importante ter uma família negra protagonizando um romance e estar no centro da história? Salve, Juca, um prazer falar contigo. É o que acontece. Esse livro foi quase uma missão, porque eu tinha terminado a graduação, né, em letras, e estava com um poeta chamado Landeu Onaualê, que é um poeta importante aqui na Bahia, que escreveu a grande frase "Beija sua preta em praça pública". E aí, na época, ele estava me falando da necessidade de ter um romance sobre a família negra numa situação também de classe média, né? Não só em situação de vulnerabilidade social ou numa situação muito afetada com as violências, né? E aí, Landê me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça e comecei a escrever. O livro começou a sair, só que foi uma coisa, né? Eu terminei a graduação, eu larguei trabalho, larguei várias situações da minha vida, namorada, não sei o quê, para escrever o romance. Então eu tinha um dinheiro, que era um dinheiro que me mantinha 6 meses, eu fiquei nesses 6 meses escrevendo o romance e consegui escrever em 6 meses, mas eu passei quase 5 anos reescrevendo, reeditando, fazendo refacções. O processo de reescrita foi muito maior do que a escrita logo em si. Lapidar o livro demora um pouco mais. Mas assim, 6 meses é um tempo brilhante para imaginar todo esse universo da família, né? Tem o Manu, que é o pai da família, que é artista plástico, tem a Maria, que é acadêmica, né? E tem as duas crianças, né? A Areta e a Mira. E eu acho muito legal também que você coloca o ambiente deles numa classe média alta, né, uma classe média bem estruturada em Salvador, mas que eles são de origem também periféricas. Quando você estuda história, todos os personagens, eles conviveram com outras classes sociais e tem também uma ligação muito forte com a sexualidade também, então, o lado espiritual é muito forte. Temos também no livro um personagem poeta, que é o Madruga,
Tem uma inspiração aí? Não, não teve um poeta específico, não. O Madrugada é um poeta que ele consegue pensar só em 3 versos, né? Ele escreve haikais. Então, é um poeta bem minimalista, né? Um poeta importante que tem todo um processo de sedução. A maioria das pessoas que leem adoram o Madrugada como personagem, assim, que é o personagem charmoso, né? Delicado, que perpassa toda uma sabedoria e um discurso sobre arte que surge dentro do livro também, né? Então tem os processos ali também. É um livro que se passa em 24 horas, onde 2 famílias negras vivem a dinâmica de uma capital, que é Salvador, e todos os seus processos ali, né? De violência. Tem um bagulho no livro que é muitas premonições de personagens, né? Então você tem ali o primeiro núcleo, né? Que é a família negra, mais afrocentrada, né? Formada por Manu e Maria e as 2 filhas, Miriam e Areta. E você tem a outra família, que é a família de Fernanda e Andréia, que a mãe, no caso, foi casada com um belga e teve essa menina, Andréia, que busca o embranquecimento desesperadamente, né? Então tem um jogão no romance, que é o jogo do afrocentrismo e da tentativa de embranquecimento desesperado, né? Sim, a negação, né, das origens. Eu vejo muito isso na Fernanda em relação à mãe dela, né, inclusive, né? Ela faz de tudo para que a Andréia não tenha contato com a mãe, para justamente ter o lado belga da família mais destacado. E eu acho muito bonito no seu romance também, é que você traz essas discussões, e tem uma expressão que eu li no seu romance, que eu acho muito interessante, que é o tal do branco à brasileira. Sim. Aparece várias vezes no seu romance, tentando explicar por quê e como que é isso, o que é o branco à brasileira? Cara, tem assim, o Brasil ele tem as suas singularidades e as suas especificidades raciais, né? Então, esse branco à brasileira é um branco que ele tem as suas características ligadas a uma branquitude muito, muito presa no Brasil, né? Porque fora do Brasil eles já viram uma outra coisa, já tem outras definições, uma identidade flutuante, mas que no Brasil é uma identidade que tem muito poder e determina as políticas, determina como o racismo se estrutura, né? Então, assim, quando eu tinha lido muito sobre o eugenismo, sobre muitas coisas, assim, quando eu estava escrevendo esse livro também, né? Então, eu estava por dentro dessas políticas construídas ali no início do século XIX e XX, e o projeto que tinha de embranquecimento, né? Em 100 anos. Então, a Fernanda, ela simboliza também essa tentativa desse embranquecimento e que vai formar esse branco brasileiro que é meio sarará, que é meio branco e... Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse tema aí do embranquecimento. Hoje nós estamos em um momento que preto está praticamente na moda, né? Uhum. E eu queria saber de ti, como o seu livro poderia ajudar a diminuir o embranquecimento de hoje em dia? Eu acho que o livro, os personagens do livro, que eu acho que é isso que eu acho que é uma coisa bem inovadora em relação ao meu romance, são personagens muito autoconscientes, né? Eles têm consciência da realidade, né? Primeiro, a família mais central, né? Que é mais afrocentrada, tem consciência da realidade, tem consciência do racismo e tem consciência que tem que proteger as filhas. E tem uma consciência de construir um núcleo negro, familiar, mas essas filhas e eles também vão ter que enfrentar o mundo, que é o mundo que tem uma lógica carcerária branca, né? Então, essas 2 filhas estudam num dos melhores colégios em Salvador, que são as 2 meninas negras, junto com a outra menina da outra família, que é negra também, mas que quer o embranquecimento, e elas não, estão ali fortalecidas porque tem um núcleo familiar forte, né? Esse livro também é uma coisa interessante, que eu estava vendo esse debate da partitude, né? É um livro também que eu acho que ele já traz um pouco essa treta aí, né? Dessas personagens, dessas famílias aí. Exato. É um livro que antecipa esse bagulho aí que está acontecendo agora, dessa treta aí de preto, pardo e tal. Por isso a minha pergunta, seu livro foi à frente, seu livro foi escrito ontem, ele não foi escrito quando você escreveu, parece que ele foi escrito segunda-feira, depois do tal do mulata que saiu para tudo quanto que é lado, dos pardos que estão saindo aí, e aí o seu livro surgiu do nada, mas a Paloma acho que tem uma pergunta também, né, irmã? Não, assim, eu estou encantada com essa ideia, porque geralmente a gente, por mais que
estejamos com mais cor na televisão. Digamos que depois de 2020, Black Lives Matter, eles descobriram, né, que o povo preto consome, que o povo preto existe. Então, temos mais protagonistas ou coadjuvantes, pessoas pretas de um modo geral. E aí, fazendo um contraponto com o seu trabalho, que é muito inovador, né? Estou encantada com essa ideia do protagonismo e colocar o preto num lugar de acesso, né? Eles estão transitando em ambientes que seriam, de certa forma, lugares de brancos, né? Então, talvez daí também esse processo de embranquecimento, porque você ocupando espaços elitizados, você acaba emulando ou minimamente observando o que está acontecendo nesses espaços de poder e de, digamos assim, de bonança. E aí, fazendo uma comparação com uma série americana que eu acho muito interessante, Empire, tem uma fala que me marcou muito nesse sentido, que um dos donos do selo fala, gritando, até muito nervoso, quando um dos filhos acha que existe, né, essa, eu adorei a palavra, né? Essa identidade flutuante. Ele grita, ele fala, ipteris literis, eles respeitam o seu dinheiro, eles não respeitam a sua raça. Essa frase me marcou muito no Empire. Então, eu acho que faz sentido um pouco com essa construção que você trouxe. Estou conhecendo um pouco essa história, Paloma. No livro do Davi, aconteceu algo muito parecido, porque no núcleo de personagens brancos, o pai de uma garotinha racista do livro, ele tem uma gravadora de axé. Ele tem, a fortuna dele veio do exploração da cultura negra. E é um cara racista, não é? Exato. Isso é muito Salvador. Essa nuance aí do uma pessoa branca que se embranquece com a cultura negra e é racista, né? Então, assim, isso é a história do axé. É um pouco essa coisa do axé. Mas eu acho que a grande questão, que eu até coloco no livro, é o que estava acontecendo também, até na época que eu escrevi, era uma espécie de visibilidade controlada. E aí a gente tem que entender, né? Será que essa visibilidade, a gente tem que se matar entre si para conseguir essas visibilidades que são controladas por toda uma estrutura também? Porque a gente também não consegue criar estruturas entre os nossos grupos raciais também, entendeu? Eu sei que é tudo mais difícil de fazer, mas eu acho que entre ficar loucamente competindo para ter a visibilidade e entre pensar, estruturar possibilidades outras das pessoas negras, construir produtos, de viverem no mundo, de se colocarem, eu acho uma das melhores soluções, que é a solução que eu chamo de quilombola, né? Que é a solução de a gente, tudo bem, tem a estrutura toda antinegra, violenta, racista, mas dá para a gente pensar sociabilidades outras, né? De pensar a existência negra. Então, meu livro, eu acho que ele consegue fazer isso, porque aí você tem toda uma sociabilidade de violência também, né? Do racismo, da cidade, da organização afrocentrada da família, do embranquecimento da outra, mas, ao mesmo tempo, está tudo em fricção, porque a mãe também vai se deparar com a situação com a filha que ela tem que enfrentar no sistema branco, que ela tem que defender a filha. Ao mesmo tempo que a filha, ela está devido a um trauma que acontece na escola, de um abuso que ela sofre, de um acidente que tem depois, e aí é muito louco, porque a menina tem um acidente, é atropelada depois de ver um trauma de um abuso na escola, e ela entra em coma, só que esse coma construi todo o processo de volta a Aruanda. É um capítulo que é um capítulo bem poético. É lindo esse capítulo. Que é muito poético, aí é toda uma viagem dela para ela descobrir a digina dela, o nome dela do candomblé, que a mãe nega. Então ela já acorda depois dessa situação com o nome do axé. Então ela se tem uma transformação, a ancestralidade vem, e aí de repente aquela busca toda se torna outra coisa, né? Não é bonito, né, Davi? Porque isso num livro, você lê a história num livro, você tem uma concepção
na sua cabeça daquela narrativa. Não é como se fosse um filme ou uma série. Quando você está lendo isso no papel ali, vendo no seu livro, essa transformação, essa viagem, essa entrada da garotinha Andréia nesse mundo, nessa realidade, justamente essa identidade racial que ela tem e que, inclusive, contamina, que se expande para a mãe dela também, para Fernanda. O que eu mais gosto no seu livro, Davi, e é uma coisa muito forte de autor, que você faz muito excelente, que é colocar o pensamento das pessoas para fora. Você pega o seu livro e externiza vários pensamentos. E quando você vai falar de pessoas brancas, racistas, a gente percebe aquele ranço, aquela violência do racismo. Fica claro, assim, explícito, o quanto o negro em estágio de poder ou em algum campo de influência, ou pelo dinheiro, ou pelo status mesmo, por ser famoso, que é o caso do Manu, gera esse ódio, né? Fala um pouco disso. Como você construiu essas falas racistas? Porque o meu objetivo era fazer com que o leitor visse como se processava o pensamento na psique, né, das pessoas. Por isso que é muito polifônico, né? São várias vozes que surgem no romance. Então, minha questão com o livro foi: eu vou escrever um livro que vai ter várias vozes. Essas vozes são vozes que não tá nem vociferada na voz, mas está na mente dos personagens, na relação, né? O meu objetivo foi esse, de fazer essas pessoas pegarem, lerem o livro e coisas que a gente não consegue perceber em linguagem quando a gente está vivendo o cotidiano, que o livro demonstrasse, né? E o livro... Você vê uma surpresa sempre, né? O racismo está espreitando a gente todo momento do dia. E o teu livro, eu acho que é um clássico por isso, porque é um livro que não só mostra como a vida é, porque ajuda a gente a se preparar para situações como essa. Então, acho que o livro é quase que um manual de sobrevivência também, né? É um romance que também serve para muita gente, para todos nós, na verdade, fazer reflexões sobre isso. Mas quer perguntar, Max? Quero falar muito. Primeiro, Davi, assim, eu sou um homem preto, pai de 4 mulheres pretas. Eita! E no meu atual segundo casamento, eu tive as filhas gêmeas, a Lauren e a Alicia, e elas estudam em colégio particular porque, graças a Deus, eu tenho um poder aquisitivo que eu consigo fazer o tal. Então, me identifiquei com o seu livro, assim, demais, com o papo que a gente está tendo aqui. Eu vou ler o livro por completo, que eu li realmente o resumo que o Juca fez pra gente, mas quero ler por completo. E aí eu quero te indagar com uma outra pergunta. Você é pai? Quando você, sim ou não, e quando você escreveu, você chegou a fazer uma pesquisa, conversando com pessoas pretas que tinham poder aquisitivo de deixar os filhos em colégio particular, ou você foi muito próximo ao imaginário? Porque acontece muito com a gente, né, com pessoas pretas, da gente saber que eu já me peguei nisso. Eu vou para um lugar e falo assim, pô, esse lugar aí é bem capaz de eu já dar de cara com o racismo. Será que eu vou dar de cara com o racismo? Mas eu entro, eu não tenho essa frescura de não vou entrar. Eu sei que eles querem meu dinheiro, eu não quero a minha pessoa, mas eu entro lá também. Para que lado que você foi, Davi? Caramba, sua pergunta é uma pergunta profunda. Eu não tenho filhos, e o que acontece? Mas eu não tinha um acesso a uma família negra, classe média, com filhos e tal. Então a coisa aconteceu muito do ponto de vista do imaginário, de leituras e de perceber algumas coisas, assim. Então, assim, eu trabalhei tem uma família que mora no Corredor da Vitória. É interessante, porque eu trabalhei no Corredor da Vitória de servente, tá ligado? Assim, quando eu era novinho, eu tava... Antes de entrar na universidade, galgar situações. Então, foi um lugar que eu vivi uma situação de gente rica, mas numa posição subalterna. Então, meio que estudando os processos, né? Aí eu falei, quando eu tava escrevendo, não, esse personagem vai ser no Corredor da Vitória, que é um bairro de gente dita classe média alta, rica, em Salvador, né? E aí, só que eu trabalhei lá de servente, né, irmão? Aí eu fui entendendo, ter uma noção da realidade, né? Ter uma noção das coisas. Só que quando eu escrevi o livro já era uma outra situação, né? Tinha terminado a graduação, estava em um outro momento e que me levou a imaginar, né? Porque o escritor também, a gente não precisa de muitos dados da realidade para se criar ficção. E às vezes é até bom que não tenha tantos, entendeu? Porque o poder de fabulação é o que faz o bom livro também, né? Então, quando o livro é muito preso também na pesquisa, a pesquisa tem que ter as lacunas, a coisa lacunar, tem que ter... Então, assim, eu busquei fazer isso.
E também a coisa das vozes é porque também eu busquei fazer um exercício de linguagem grande no livro, né? Então, é um livro que tem um trabalho de linguagem, da forma como eu coloco as vozes dos personagens, as estruturas, as fórmulas, né? Então, assim, uma coisa que acontece muito com o livro de texto de gente negra é que as pessoas veem muito o contexto e não vê o texto, tá ligado? Tem muito disso também. Então, meu livro ele tem um trabalho de linguagem, tem um trabalho estético também, para conseguir colocar essas vozes ali, né? No meu tem que ter o texto e o contexto, tem que ter a coisa da vida social e a coisa do trabalho linguístico mesmo, da linguagem, de como tratar, de como você pegar, estruturar o livro, né? O estilo do romance, né? Porque é isso, quando o livro ele tem que ser mais perene, é uma aula para uma vida, para séculos e séculos de estudar. Eu vejo teu livro no mesmo patamar do Dom Casmurro, por exemplo, sabe? Memórias Póstumas. É um livro que a gente tem que realmente reverenciar, porque é um baita de um romance, assim, vai ficar por muito, muito tempo, com uma carga histórica muito importante, assim. Ela tem ela toca emocionalmente muito, muito profundo nas pessoas. E não as pessoas negras também não. Acho que qualquer pessoa identificada com a luta antirracista vai gostar do livro. Gostar bastante do livro. Porque é um livro antirracista. E agora ele explicando a forma que ele escreveu o livro, que nível de inteligência para se escrever esse livro, muito inteligente, Davi, meus parabéns, irmão. O que você buscou para você escrever, a forma que você escreveu, Cara, eu preciso ler o livro. O resumo é esse, eu tenho que ler o livro inteiro agora, inteiro, de ponta a ponta. É louco, porque o livro é 24 horas, e essas 24 horas... E aí o trabalho todo que eu tive também foi porque, assim, você tem um capítulo de uma situação e o outro capítulo é uma outra situação. E aí, para eu conseguir fazer a costura toda das situações, porque o leitor poderia se perder, né, se não tivesse bem costurado o livro. Então, o livro eu tive que... sei lá, tem um capítulo que é o poeta Rodrigo Madrugada, que tá pensando nas filhas, as meninas que tá na escola, vivendo um bagulho. Aí tem uma outra, que é uma tia que é antropóloga, que tá no quilombo. E aí o tempo de 24 horas tá acontecendo, né, no romance, né? E aí são vários núcleos, aí tem Manu pirando com o curador branco que diz para ele ser mais suave, porque ele não vai conseguir vender os quadros se ele ser tão revoltado do jeito que é. Aí tem a mãe das meninas que está em casa corrigindo o TCC, porque é uma professora universitária. E aí tem um nível de premonição das violências, que é uma onda do livro, assim, que é a do preto viver mais ou menos 2 segundos à frente no tempo. Ô, Davi, eu gosto de detalhes, né, Davi? Eu gosto muito de detalhes. Tem um detalhe, um sabor ali que eu achei muito interessante, e eu acho sintomático na obra de autores brasileiros, que é o tratamento que a família do Manu e da Maria dá para a Sil, que é empregada de casa, que eles tratam, eles beijam, ela come na mesa com eles. É uma relação muito afetuosa e respeitosa, o que ela faz no quiabo, família. Fala um pouquinho, como você coloca no seu livro uma empregada que não está numa posição subalterna? Isso é revolucionário, não é? Cara, assim, minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, e assim, minha mãe foi semi-analfabeta, né? E aí, eu tô dizendo que o livro, ele tem uma perspectiva de um grupo social, só que eu nunca fui desse grupo social. Essa que é a onda, talvez. Então, assim, eu escrevi muito de um lugar afetivo que seria o outro, né? Então, o lugar da minha mãe eu sacava, né? Então, quando eu pensei essa personagem que era empregada doméstica, realmente eu tive crises, assim, né? Como é que eu vou botar uma família negra ali, empregada doméstica? Como é que vai se dar essa relação? Como é que eu vou articular isso e tal? Cara, assim, vou dizer, eu só pensei na minha mãe. Lindo demais, Davi. Cara, eu não sabia disso. Eu li o livro e nesse trecho me tocou profundamente, Davi. Falei, são poucas páginas, não é um personagem grande no livro, né? É um personagem bem pequenininho. Bem pequenininho. Mas é marcante essa relação no livro. Falei, nossa, isso é diferente, isso é muito potência. Que legal saber disso. É muito diferente e maravilhoso, mas infelizmente nosso tempo já está acabando, já estamos chegando nos finalmente. E aí, Davi, a gente tem um bate-letra. O bate-letra, a gente vai te mandar perguntas, você tem que responder já na lata. Pode ser? Tá pronto? Ok, pode ser.
Bora lá então. Defina seu livro em uma palavra. Genial. Defina-se em uma palavra. Escritor. E qual a conexão dessas duas palavras juntas? Trabalho com linguagem. Muito obrigado mesmo, Davi, pela generosidade de dividir a sua escrita, a sua inteligência com a gente, para a gente ter esse livro aí eternamente, né, Juca? Exato. E, Davi, só para a gente encerrar aqui também, que você faça um pouco mais sobre o seu legado com essa obra. O que você espera que as pessoas que vão ler esse livro aqui para frente absorvam dele? O que acontece? Eu espero que o livro chegue a mais pessoas. É um livro publicado pela editora Malê, que é uma editora importante, editora do Rio de Janeiro, que trabalha com livros de pessoas negras, de escritores negros, tem uma circulação. O livro circula alguns prêmios. O livro circulou bem no Prêmio São Paulo, há uns anos atrás. Eu espero que tenha mais leitores competentes como vocês aqui agora, que leram e trouxeram muitas coisas para a gente dialogar. Eu acho que eu lancei também na pandemia, então, assim, praticamente eu não fiz lançamentos presenciais dele, então eu circulei pouco, mas ao mesmo tempo o livro tem várias resenhas na internet que as pessoas fizeram, tem vários materiais. Eu torço muito, tem uma amiga minha que leu, que era do cinema, falou: Davi, isso aqui é um filme, então eu torço para isso virar, de repente, um filme também à frente, né? O meu editor também falou: Davi, isso aqui é uma série ou um filme. Eu tô sentindo um cheiro de livro, um cheiro de série no ar. Eu que trabalho com roteiro. Também senti isso, Paloma. Também percebi isso. Eu acho que eu vou mexer meus pauzinhos aqui para fazer chegar em mais gente, hein? E me convida para participar da sala de redação. Paloma, com certeza. E eu acho que é um livro... Eu escrevo roteiro, né? Também não tinha falado disso, eu escrevo roteiro. Então o livro também tem essa pegada já um pouco levada para essa linguagem. Você já fez a construção de arco, né? Já fez toda uma estrutura. Eu tô sentindo um cheiro de sucesso. Vocês estão sentindo um cheiro de sucesso? Total. Ô, Max, eu quero agradecer muito a presença de todos nós aqui, porque chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Davi, pela generosidade em dividir sua escrita e o seu pensamento com a gente. Inteligente demais, né, Paloma? Nossa, gente, que pessoa, que figura, que simpatia. Você que está escutando o nosso programa não tem noção do que estamos presenciando aqui no momento da gravação. Estou encantada com a sua trajetória, a sua história e o seu romance. E você abre mão de um romance para fazer o seu romance. Anotei várias coisas aqui, aprendi muito com você hoje. Queria agradecer imensamente e agradecer também ao nosso amigo catedrático Juca Guimarães por mais uma leitura afiada, sensível e potente. E agradecer ao meu amigo Max, o meu parça de todos os episódios desse programa, desse projeto lindo que é o Letras Pretas. Pessoal, valeu, Max, valeu, Paloma, valeu, Juca, pela leitura atenta. Espero encontrar vocês em algum momento aí presencial para a gente conversar mais. E obrigado pelo convite, pela boa conversa, viu? A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Um Dia para Famílias Negras. Compartilhe esse episódio, segue a gente. Cola com nós, porque você vai aprender cada vez mais no Letras Pretas, Paloma. É isso aí, meu amigo Max, meu amigo Juca, meu amigo Davi. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.